Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Discussão entre jogadores que buscam, que querem ganhar algo, isso acontece nos grandes times, nos times que conquistam títulos. Eu acho válido, eu gosto disso, eu gosto de jogador que tem atitude, que chama a responsabilidade para si, mas ou até mesmo, sei lá, se um jogador ali empurrar o outro, isso aí se resolve. O Mário Sérgio, quando esteve no Inter, o D'Alessandro tinha um problema, agora não vou lembrar se era com o Bolívar ou outro jogador da zaga, uma coisa assim. E o Mário Sérgio chamou os dois nessa linha e disse: Olha, resolvam agora 5 minutos aqui, se peguem no pau aí, façam o que vocês quiserem e depois voltem para o campo jogar. Tipo o filme Clube da Luta. E é assim que o futebol competitivo, ele é assim. Os jogadores que não aceitam perder, eles vão cobrar, eles serão cobrados. Jogadores sanguíneos, né? O nosso D'Alessandro aí foi o último jogador que tinha essa característica. E de um tempo para cá, nós, torcedores colorados, estávamos acostumados, de certa forma, com o conformismo, aceitando derrota, aceitando tiração de sarro do Grêmio, aceitando muita coisa. Aceitando calado, os jogadores, nossos representantes dentro de campo, num estado de inércia, num estado de conformismo que chegava a irritar o torcedor colorado. A gente cobra até mais o torcedor colorado, pelos meus amigos, né? Eu vejo que os caras cobram mais empenho, mais vontade, muitas vezes, do que a própria técnica. Porque a falta de técnica e o futebol brasileiro está defasado, né? Mas a falta de técnica, a gente faz vista grossa. Mas a falta de vontade, a vagabundagem, o conformismo, aceitar a derrota, e seu torcedor não aceita. Seu torcedor. Então, para esse quesito de não aceitar a derrota e tal, eu dou meus parabéns ao Eduardo Cudê, que não era o técnico que, sabe, não era o técnico dos meus sonhos, mas o cara não aceita a derrota. Tá valendo, a gente vê uma certa evolução no time do Inter, isso é inegável. E por parte do Ener Valencia, ele errou. Errou. Eu não vou fazer vista grossa aqui. Ele errou porque se fosse empurrão entre ele e o Luiz Adriano, tudo certo. Os jogadores se empurraram, os jogadores se discutiram, bateram boca, se pegaram no pau no vestiário, tudo certo. O problema do Ener Valencia foi que ele empurrou o gerente de futebol do Esporte Clube Internacional, o Magrão. O Magrão, que tem uma história, né, dentro do Inter, que tem o carinho do torcedor colorado, que já ganhou, né? O Ener Valencia tem que provar. Ele é um grande jogador, sim, essencial. Eu gosto da atitude do Ener Valencia, mas ele não poderia, e eu quero acreditar que ele tenha sido que eles tenham, né, pulso firme, chamado a atenção do Ener Valencia. Eu acho que caberia ao Ener fazer uma coletiva pedindo desculpa pro Magrão, né? E de certa forma o Inter se blindar, porque as manchetes depois do jogo contra o River poderão ser como metralhadoras atirando, né? Atirando pro lado do Inter. Eu acredito que terão dois tipos de manchete. Se o Inter ganha, e eu vou torcer, eu acho que dá. Tudo certo, Inter supera não digo crise, mas supera uma discussão, supera uma suposta crise e passa o River e agora tudo certo. Mas se tomara que não, mas isso tem a possibilidade da gente não passar também. Eu tenho assim receio do que a mídia esportiva do Rio Grande do Sul, tendenciosa, estão engatilhados já, esperando uma derrota do Inter, uma desclassificação, pra, cara, vir com esse assunto do Ener Valencia e Magrão à tona e despejar isso. É isso que farão. Sala de redação, esses outros programas, Rádio Grenal, eles farão isso. Olha, Ener Valencia passa por cima da hierarquia do Internacional, ele é o dono do Internacional e daí é por isso que o Inter não conquistou a vaga, porque o Ener Valencia estragou tudo. Cara, nós temos que nos blindar, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, tá?
Não temos hierarquia, realmente mostra que o Alessandro Barcelos não tem moral com os jogadores, que o Ener Valencia talvez ele não conheça a história do Magrão, né? Ele não conhece a história do Magrão. E eu gosto da atitude dele, mas se ele empurrasse o Luiz Adriano, tudo certo. Os dois lá dentro, lá, se os dois quisessem se arrastar, igual o Clube da Luta, se pegar no pau lá dentro do vestiário, tudo certo. Oh, legal, os dois estão brigando, mas é pelo Inter. É isso que nós queremos. Agora, não pode, cara, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? O jogador não pode passar por cima de hierarquias, porque quando ele passa por cima de hierarquias, vira bagunça. E tudo se perde. Tomara que... Eu sei que o Magrão deu uma declaração agora, contornando, pensando muito no Inter, né? Pensando que talvez ele criasse uma polêmica aí. E por que o Magrão não revidou? Né? Seria pior. Seria pior, aí a coisa se perderia totalmente, ficaria indefensável até mesmo a permanência do Magrão e do Ener Valencia. E aí, terça-feira, cara, a vibe pro jogo seria terrível. Mas não, há tempo, acredito que as coisas irão melhorar no vestiário, por conta do Magrão, porque esse presidente não tem moral nenhuma. Mas, assim, uma reflexão pro torcedor colorado. Nenhum jogador pode passar por cima de hierarquia. Né? A agressão entre eles lá, diferente do caso Pedro, no caso do Pedro, o Pedro também. O Pedro, ele fez beicinho para não fazer a corrida ali depois do jogo, mas ele não agrediu ninguém, né? Isso era fácil de contornar, dava um gancho pro cara, descontava o salário. Agressão covarde, né? Eu acho que isso é algo que não pode acontecer no futebol. Agressão entre dois jogadores ali, cabeça quente, a gente entende, mas um preparador físico dar um soco num atleta que tá quieto, parado, na covardia, isso a gente não entende. Então o Magrão foi conversar com o Ener Valencia. Se o Ener Valencia tivesse dado um soco no Magrão, eu seria o primeiro a fazer um vídeo aqui pedindo a demissão do Ener Valencia. Porque imagina se ele deu um soco no cara que é chefe dele, ele vai se achar dono do clube. E não pode acontecer. O Inter é maior que tudo. É por isso que falta gente que entende de futebol, falta gente que seja respeitado. E eu não vejo que esse presidente do Inter é respeitado pelo grupo. Como eu falei, o Inter passando pelo River Plate, tudo certo, águas tranquilas, vamos navegar agora. E aqui a gente tem que lidar com a realidade. Se o Inter não passar pelo River, meu amigo, se prepare. Porque eles vão destruir com a imagem do Ener Valencia. Vão destruir. E isso é muito fácil de contornar. Ele não chegou a dar um soco no Magrão, graças a Deus. Aquilo ali é facilmente resolvido. Baixou os ânimos e tal. Mas a imprensa azul vai tentar usar disso para criar uma crise terrível no Inter. Mas eu torço para que as coisas acalmem. E vamos lá, gente. Terça-feira vai dar Inter. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E até a próxima. Forte abraço.